Talvez você tenha acordado hoje, olhado para o teto e sentido aquele peso familiar no peito. A sensação de que suas palavras evaporam antes mesmo de chegar ao céu. E se esse silêncio ensurdecedor que te cerca não for um sinal de abandono, mas o prelúdio misterioso de uma obra que seus olhos ainda não podem ver? Talvez Deus não esteja ignorando você. Talvez Ele esteja apenas guardando o segredo do que está para nascer, protegendo o milagre da exposição prematura. Vamos caminhar juntos por um momento. Imagine que estamos em uma daquelas praias vastas, onde a areia se estende até perder de vista, e o céu, neste fim de tarde, mistura tons de violeta e laranja. O mar está calmo, mas respira. As ondas chegam à orla com um ritmo constante, aquele som de shhh que parece pedir silêncio à nossa alma agitada. Sente a brisa fresca tocando o seu rosto? É um convite para desacelerar. Hoje, precisamos falar sobre algo que dói, algo que muitas vezes escondemos por vergonha ou medo de sermos mal interpretados. A dor de quando o céu parece feito de bronze. Você sabe do que estou falando. É aquela fase da vida em que você ora, clama, chora, jejuaria se pudesse, faz promessas, mas a resposta é nada. Absolutamente nada. É como se houvesse uma barreira metálica, impenetrável, entre a sua voz e os ouvidos de Deus. Você envia suas súplicas como cartas urgentes, mas não recebe nenhum aviso de recebimento, nenhum sinal, nenhuma brisa sobrenatural, apenas a realidade crua e muda dos seus problemas, que continuam ali, imóveis, zombando da sua fé. Nesse lugar de aridez, a dúvida começa a brotar como erva daninha. Nós, com nossa alma luso-brasileira tão acostumada ao calor, ao toque, à resposta imediata do abraço e da conversa, sentimos esse gelo com uma intensidade devastadora. Começamos a revisar a nossa vida inteira em busca de culpas. Onde foi que eu errei? Você se pergunta. Será que existe algum pecado oculto? Será que minha fé é pequena demais? Será que Deus se cansou de mim? É uma agonia silenciosa. Por fora, você continua sorrindo, continua indo ao trabalho, cuidando da família, talvez até frequentando a igreja e cantando os louvores. Mas por dentro, você está gritando em uma sala à prova de som. Você se sente um órfão espiritual, vagando pelos corredores da casa do Pai, batendo nas portas e encontrando todas trancadas. Mas eu quero te convidar a sentar aqui na areia, diante da imensidão desse mar, e olhar para esse silêncio por um outro ângulo. E se o silêncio não for ausência? E se o céu de bronze não for uma barreira de rejeição, mas uma estufa de proteção? Pense na natureza. Quando um agricultor lança a semente na terra, o que acontece logo em seguida? Nada visível. A terra cobre a semente. Faz-se escuro, faz-se silêncio. Se você olhar para o campo um dia depois, ou uma semana depois, parecerá que o agricultor enterrou a semente para morrer. Parece um cemitério, não um jardim. Não há brotos verdes, não há flores, não há frutos. Apenas terra seca e silêncio. Mas lá embaixo, no segredo do solo, na umidade do escuro, a casca dura da semente está rompendo. A vida está explodindo em níveis microscópicos. Raízes estão sendo lançadas para buscar água nas profundezas. O silêncio de Deus, meu querido amigo, minha querida amiga, muitas vezes é esse solo sagrado e escuro. Nós vivemos viciados no barulho e na gratificação instantânea. Queremos que Deus seja um delivery espiritual. Fazemos o pedido e acompanhamos a entrega em tempo real. Mas Deus não é um entregador. Ele é um jardineiro. E jardineiros trabalham com o tempo, com as estações, com processos que não podem ser apressados. O salmista Davi, um homem que conhecia o coração de Deus intimamente, também passou por esse vale. Ele escreveu:
Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 22. Veja, você não está sozinho nessa sensação. Se até Davi, se até o próprio Jesus na cruz sentiu o peso do silêncio, então esse sentimento não prova que você é um fracasso espiritual. Prova apenas que você é humano e que está em um processo de travessia. O céu de bronze nos força a algo que evitamos a todo custo: olhar para dentro. Quando não vemos nada acontecendo fora, somos obrigados a examinar os alicerces da nossa alma. É nesse silêncio desconfortável que descobrimos se estamos buscando as mãos de Deus, o que Ele pode nos dar, ou a face de Deus, quem Ele é. Talvez neste momento, Deus esteja calando o barulho das suas emoções superficiais para que você possa ouvir, lá no fundo, uma verdade mais profunda. Ele não foi embora. A presença dele não depende de arrepios ou de milagres instantâneos. Ele está aí, sustentando cada batida do seu coração, mesmo enquanto você duvida dele. O silêncio dói, eu sei. É como a febre que indica que o corpo está lutando contra uma infecção. Mas esse silêncio não é estéril. Ele é fértil. Ele é grávido de propósito. O que você está vivendo agora não é o fim da história. É o meio do capítulo mais importante da sua vida espiritual. É o capítulo onde a sua fé deixará de ser uma emoção de domingo para se tornar uma convicção de aço, forjada no fogo da espera. Respire fundo a maresia. Solte o ar devagar. Não tenha pressa de sair daqui. Deus está neste lugar, sentado ao seu lado na areia, mesmo que ele não diga uma palavra sequer agora. A companhia dele é real, mesmo no escuro. Estamos apenas começando a entender a linguagem desse silêncio. Há muito mais acontecendo debaixo da terra do que os seus olhos cansados podem ver. E se o quarto escuro onde você se encontra agora não estiver vazio, mas apenas mal iluminado aos seus olhos cansados? Talvez a voz fria que sussurra, acabou, ele foi embora, seja apenas o eco do seu próprio medo, e não a sentença final do céu. E se eu te dissesse que o pai nunca sai de casa sem avisar, e que ele está sentado na poltrona ao lado, velando o seu sono mesmo no breu mais absoluto? Vamos continuar sentados aqui, na areia fresca, enquanto as estrelas começam a pontilhar o céu. A escuridão traz consigo um tipo específico de frio. Não o frio da temperatura, mas o frio da alma. É neste momento, quando o silêncio de Deus se prolonga por dias, meses ou até anos, que o céu de bronze da primeira parte se transforma em algo mais assustador. O medo do abandono. É uma sensação visceral, quase infantil. Lembra-se de quando era criança e acordava no meio da noite, assustado com um pesadelo? O quarto estava escuro, as sombras pareciam monstros, e o silêncio da casa parecia confirmar que você estava sozinho no mundo. O coração disparava. A respiração ficava curta. A primeira reação não era racionalizar, era sentir o pavor da orfandade. Muitos de nós, adultos maduros, vivemos exatamente assim espiritualmente. Quando Deus fica em silêncio, a nossa criança interior entra em pânico. O medo é um contador de histórias muito criativo, mas ele é um péssimo teólogo. Ele começa a conectar pontos que não deveriam ser conectados. Ele diz: olha, você orou e nada aconteceu. Lembra aquele pecado de 10 anos atrás? Deus está cobrando agora. Ele retirou a proteção. Você ficou para trás. Essa lógica cruel cria uma equação mentirosa na nossa cabeça. Silêncio. Ausência. Nós assumimos que, se não sentimos o calorzinho no peito, se não ouvimos a voz audível, se as portas não se abrem, então a cadeira de Deus está vazia. Mas eu quero segurar a sua mão agora
e te pedir para olhar para essa mentira com coragem. Sentir-se abandonado não é a mesma coisa que estar abandonado. Nossos sentimentos são como esse mar à nossa frente, inconstantes, influenciados pela lua, pelos ventos, pelas tempestades. Hoje a maré está alta, fé eufórica. Amanhã está baixa, dúvida depressiva. Se basearmos a nossa certeza da presença de Deus na maré dos nossos sentimentos, ficaremos enjoados. Vamos viver tontos. A presença de Deus não é maré, é a rocha que fica embaixo da água. A rocha não muda quando a onda quebra. Na Bíblia, Deus faz uma promessa que desafia toda a lógica do abandono. Em Isaías 49, ele pergunta: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pense na força biológica e emocional desse vínculo. É quase impossível uma mãe esquecer o bebê que depende dela para viver. Mas Deus vai além e diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Entenda a profundidade disso. O seu nome não está escrito num papel que Deus pode perder. Não está numa agenda eletrônica. Está gravado na própria pele dele, nas cicatrizes das mãos de Cristo. Para Deus te abandonar, ele teria que negar a si mesmo, teria que olhar para as próprias mãos e não ver as marcas do amor. E isso ele não pode fazer. Mas por que então ele fica tão quieto? Por que ele permite que nos sintamos sós? Pense na figura de um professor durante a prova. Durante as aulas, o professor fala, explica, desenha no quadro, tira dúvidas. Ele é barulhento e presente. Mas no dia da prova, o professor fica em silêncio. Ele está na sala? Sim. Ele está vigiando os alunos? Sim. Mas ele não pode dar as respostas porque o silêncio dele é necessário para que o aluno coloque no papel o que aprendeu. O silêncio da prova não é abandono. É um voto de confiança na maturidade do aluno. Talvez você esteja no meio de uma prova de fé. Deus ensinou você nos tempos de bonança, nos tempos de cultos alegres e orações respondidas na hora. Agora, ele está em silêncio, observando. Ele quer ver se você aprendeu a confiar nele pelo que ele é, e não apenas pelo que ele faz. Ele quer ver se a sua fé tem raízes próprias ou se vive apenas de experiências emprestadas. É aterrorizante, eu sei. O silêncio ecoa. Mas é nesse ambiente controlado, onde o professor parece mudo, que a nossa fé deixa de ser teoria e vira substância. O medo grita: você está sozinho? A verdade sussurra: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Existe um conceito lindo chamado a onipresença despercebida. Jacó, na Bíblia, fugindo do irmão, dormiu no deserto com uma pedra de travesseiro. Ele achava que estava no lugar mais solitário e miserável da terra. Mas teve um sonho com uma escada que tocava o céu. Quando acordou, ele disse uma frase que deveria ser o nosso mantra nesses dias escuros. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Deus estava lá o tempo todo. A solidão de Jacó era uma ilusão de ótica. O problema não era a ausência de Deus, era a falta de percepção de Jacó. Você está cercado, agora mesmo. O ar que entra nos seus pulmões é um presente dele. A gravidade que te mantém sentado é a lei dele. A esperança teimosa que te fez ler até aqui é o espírito dele. Não confie no seu medo. O medo é um mentiroso que tenta vender a ideia de orfandade para filhos de reis. Você não é órfão. Você é um filho que está atravessando um corredor escuro da grande casa do pai. E ele está segurando a chave da porta lá na frente. Respire. Sinta o peso do seu corpo na areia. Deus não foi embora. Ele apenas mudou a forma de se comunicar. Antes ele falava com palavras. Agora,
ele está falando com a presença silenciosa e pesada de quem segura o mundo. O abandono é uma impossibilidade teológica para quem está em Cristo. Você pode se sentir só, mas você nunca, jamais, em nenhum milésimo de segundo da eternidade, estará só. E agora que começamos a desarmar essa bomba do medo, precisamos olhar para baixo, para a terra seca onde estamos pisando. Porque é justamente nesse solo escuro e silencioso que algo incrível está prestes a acontecer. Algo que só a escuridão pode produzir. E se a escuridão densa e sufocante que te envolve agora não for a terra fria de uma sepultura, mas o solo úmido e nutritivo de um canteiro preparado para a vida? Talvez você não tenha sido enterrado pelo destino para acabar, mas plantado por Deus para começar algo novo que jamais aconteceria na luz. E se o silêncio não for o fim da sua história, mas o ambiente incubador estritamente necessário para que a sua casca dura rompa e o verdadeiro você finalmente nasça? Vamos deixar a imagem do mar por um instante e imaginar que temos nas mãos uma pequena semente. Pode ser um grão de trigo ou uma semente de carvalho. Ela é dura, fechada, compacta. Aparentemente, não tem vida. Se você a deixar sobre a mesa, sob a luz do sol, ela permanecerá assim para sempre. Uma promessa fechada, segura, mas estéril. Para que essa semente se torne o que ela foi criada para ser, algo drástico precisa acontecer. Ela precisa ser coberta de terra. Ela precisa perder a luz. Ela precisa ficar sozinha no escuro, sob pressão e umidade. Para quem olha de fora, e muitas vezes para a própria semente, se ela tivesse consciência, esse processo parece idêntico a um enterro. Você é jogado num buraco. A terra é lançada sobre a sua cabeça. A luz desaparece. O ar fica pesado. O silêncio é total. A sensação é de morte, de fim, de claustrofobia. Quantas vezes você se sentiu assim nos últimos tempos? Como se a vida tivesse jogado pás de terra sobre os seus sonhos? Como se você estivesse afundando, invisível, enquanto o mundo lá em cima continua girando, rindo e vivendo, esquecido de que você existe? Nesse lugar de terra escura, a nossa primeira reação é o desespero. Nós arranhamos a terra, tentamos cavar para cima, gritamos por luz. Achamos que Deus cometeu um erro terrível, que Ele nos derrubou. Mas eu quero te dizer algo que pode mudar a química da sua esperança. A diferença entre a cova e o canteiro não é a aparência, é o propósito. Na cova, a intenção é decompor o passado. No canteiro, a intenção é germinar o futuro. E Deus, o grande agricultor, nunca desperdiça uma semente preciosa como você em uma cova sem saída. Se Ele permitiu que a terra te cobrisse, é porque Ele tem uma floresta inteira planejada dentro de você. Jesus usou essa metáfora biológica para explicar o próprio destino e o nosso. Ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. Veja o paradoxo do reino. A solidão da semente, o ficar só, acontece quando ela se recusa a entrar na terra. A frutificação acontece quando ela aceita a escuridão do solo. O silêncio de Deus é esse solo. Nós somos viciados em luz. Queremos clareza. Queremos entender o porquê de tudo. Queremos respostas iluminadas. Mas a biologia nos ensina que a germinação exige escuridão. Se você expuser uma semente germinando à luz forte do sol prematuramente, você a mata. Ela seca. As raízes incipientes, que são brancas e frágeis, não suportam o calor direto. Elas precisam do frescor e da proteção do escuro para se firmarem. Talvez o silêncio de Deus seja a proteção que você não sabia que precisava. Se Deus respondesse agora, se Ele te desse tudo o que você pede, se Ele te colocasse no palco iluminado da vitória neste exato momento,
Talvez a sua estrutura interna não suportasse. Talvez as suas raízes fossem queimadas pelo sucesso ou pela responsabilidade. Então, ele te esconde. Ele te coloca na sombra da sua mão. Ele permite que você passe por um tempo de anonimato, de espera, de silêncio, onde ninguém te aplaude, onde ninguém te vê. Não para te humilhar, mas para te enraizar. É no escuro da terra que a casca amolece. Vamos falar mais sobre essa ruptura na parte 5, mas já adianto. A umidade das suas lágrimas no meio desse silêncio está servindo para amolecer a dureza do seu ego, a rigidez do seu orgulho, a casca das suas certezas. É ali, quando você não tem mais para onde correr, que a vida de Deus começa a se misturar com a sua de uma forma orgânica. Você já percebeu como as coisas mais sagradas acontecem no escuro ou no segredo? Nós fomos formados no escuro do ventre materno. No oculto fui feito, e nos lugares profundos da terra fui tecido, diz o Salmo 139. A ressurreição de Jesus aconteceu no escuro de uma tumba fechada, antes que a pedra fosse rolada. Quando o anjo abriu a tumba, Jesus já estava vivo. O milagre aconteceu no silêncio, sem plateia. O que Deus está fazendo na sua vida agora é um trabalho de ventre. Você sente que está morrendo, mas na verdade está sendo gestado. O silêncio não é inatividade. Enquanto a superfície está parada, o subsolo está em atividade frenética. A química de transformação está acontecendo. O seu caráter está sendo forjado. A sua paciência está sendo esticada. A sua visão está sendo limpa. Você está aprendendo a depender de Deus, não porque vê os milagres, mas porque sente a terra sustentando o seu corpo. Não tente se desenterrar antes da hora. Eu sei que a pressão é grande. Sei que é desconfortável não saber o que vai acontecer amanhã. Mas confie no tempo do agricultor. Ele sabe a profundidade exata em que você precisa estar. Ele sabe a quantidade de água e de silêncio que a sua alma requer para produzir o fruto que vai alimentar multidões no futuro. Se você sair agora, será apenas uma semente inchada e exposta. Se você esperar o tempo dele, você será um carvalho de justiça. Encare esse período não como um castigo, mas como um investimento. Deus está investindo tempo em você. Ele parou tudo para cuidar das suas raízes. Sinta-se abraçado por essa terra escura. Ela é o manto de Deus sobre você. Descanse na certeza de que a vida está pulsando, invisível, mas imparável. O silêncio não é o fim. É apenas o começo da germinação. Mas eu sei que esperar dói. A nossa cultura nos ensinou que tudo deve ser para ontem. Como lidar com essa pressa interna que briga com o tempo lento de Deus? Precisamos falar sobre o vício do imediato e o convite para um outro ritmo. E se a sensação de atraso que te consome não for um sinal de que Deus se esqueceu da agenda, mas a prova de que o relógio que você usa está marcando o tempo errado? Talvez a sua exaustão não venha da espera em si, mas da força descomunal que você faz, tentando empurrar os ponteiros do universo com as próprias mãos. E se eu te dissesse que Deus nunca está atrasado, mas que Ele também, propositalmente, quase nunca está com pressa? Respire devagar. Sinta o ritmo das ondas quebrando na nossa praia imaginária. Elas não se atropelam. Uma onda espera a outra recuar para então avançar. Existe uma cadência, uma música lenta e majestosa que rege o mar há milênios. A natureza não tem pressa, e, no entanto, tudo nela se cumpre. O sol não nasce antes da hora, porque você está ansioso. A primavera não chega em janeiro só porque estamos cansados do inverno. Mas nós somos filhos de uma era doente. Vivemos na cultura do clique e receba. Nos acostumamos com a internet de alta velocidade, com o fast food, com as mensagens instantâneas e as entregas no dia seguinte.
Essa conveniência tecnológica nos trouxe conforto, mas atrofiou a nossa musculatura espiritual. Sem perceber, transportamos essa lógica de consumo para o nosso relacionamento com o Eterno. Tratamos Deus como uma máquina de vending machine cósmica. Inserimos a moeda da oração, apertamos o botão do desejo e esperamos que a bênção caia na bandeja em segundos. E quando a bênção trava, quando o milagre demora, nós chutamos a máquina. Ficamos ofendidos. Achamos que o sistema falhou. Deus, eu orei ontem. Por que a cura não veio hoje? Por que o emprego não saiu esta manhã? Esse é o vício do imediato. É a incapacidade de suportar o intervalo entre o plantio e a colheita. É a arrogância de achar que o nosso tempo, o Cronos, o tempo do relógio que nos oprime e envelhece, é superior ao tempo de Deus, o Kairos, o tempo da oportunidade, da graça e da maturação perfeita. Meu amigo, minha amiga, preciso te dizer algo com muito carinho, mas com firmeza. A pressa é inimiga de profundidade. Você não pode micro-ondas um relacionamento profundo. Você não pode acelerar o crescimento de um carvalho. Você não pode apressar a gestação de uma vida. Deus é um artesão, não uma linha de montagem industrial. A indústria produz milhões de peças iguais em minutos, mas elas são baratas e descartáveis. O artesão leva meses, às vezes anos, para tecer uma única tapeçaria, mas ela é única, valiosa e dura gerações. O que Deus está fazendo em você durante esse silêncio é um trabalho artesanal. Ele está tecendo paciência, humildade, confiança e caráter. Se Ele te der o que você quer rápido demais, você será apenas um produto de fábrica, frágil e superficial. Se você esperar o tempo dele, será uma obra de arte. Olhe para a Bíblia. Ela é um livro de esperas longas. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de libertar um povo. Davi foi ungido rei ainda menino, mas esperou cerca de 15 anos fugindo em cavernas antes de sentar no trono. E o próprio Jesus? Pense nisso. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, viveu 30 anos no anonimato de uma carpintaria. 30 anos serrando madeira, lixando mesas, vivendo uma vida comum antes de começar seu ministério público de apenas 3 anos. Se Jesus não teve pressa para salvar a humanidade, por que você tem tanta pressa para resolver o seu problema? A nossa pressa revela que não confiamos no caráter de Deus. Achamos que, se ele demorar, ele vai falhar. Achamos que o tempo está contra nós. Mas Deus é o Senhor do tempo. Ele vive na eternidade. Para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele vê o quadro completo. Ele sabe exatamente o momento em que você estará pronto para receber a promessa sem que ela te esmague. A espera não é um tempo morto. A espera é um tempo de alinhamento. Imagine uma orquestra antes do concerto. O que acontece? Barulho, desafinação, cada músico ajustando o seu instrumento. O maestro, o silêncio, entra e todos param. Eles afinam os instrumentos. A espera serve para colocar todos no mesmo tom. O silêncio de Deus está afinando o seu coração com o coração dele. Você está tão acostumado a correr no ritmo do mundo que, se Deus falasse agora, você passaria direto. Ele precisa te desacelerar. Ele precisa que o seu batimento cardíaco espiritual baixe a frequência para entrar em sintonia com a brisa suave do Espírito. O convite de hoje é para quebrar o relógio da ansiedade. Pare de olhar para o calendário com desespero, contando os dias como um prisioneiro que risca a parede. Comece a olhar para o dia de hoje como um presente. Diga para a sua alma: minha alma, aquieta-te. Deus não está atrasado. Eu é que estou adiantado demais na minha ansiedade. Solte a urgência. A urgência te deixa cego para as pequenas alegrias do agora. Enquanto você corre atrás do amanhã, você perde o maná de hoje. E o maná de hoje é suficiente.
Aceite o ritmo da graça. É um ritmo mais lento, sim, mas é constante. É como a respiração. Inspira, expira. Não tente correr uma maratona prendendo a respiração. Deus está caminhando no jardim da sua vida, na viração do dia, sem correr. Se você quiser caminhar com Ele, vai ter que diminuir o passo. E sabe o que acontece quando finalmente paramos de correr e nos rendemos ao processo da semente na terra? Começa a fase mais dolorosa e mais gloriosa de todas. A casca precisa quebrar. O ego precisa rachar. É sobre essa ruptura necessária que vamos conversar a seguir. E se a sensação de estar se despedaçando por dentro não for o sinal do seu fim, mas o barulho necessário do seu verdadeiro começo? Talvez a pressão insuportável que você sente agora não venha do peso do mundo tentando te esmagar, mas da força da vida de Deus tentando sair de dentro de você. E se a sua fraqueza absoluta for, na verdade, a única porta por onde o poder dele finalmente consegue entrar sem barreiras? Vamos olhar com lupa para o que acontece no escuro da terra, naquele canteiro onde fomos plantados pelo silêncio de Deus. Já falamos que a semente precisa ser enterrada, mas o enterro não é o evento final. O evento decisivo é a ruptura, para que o embrião da planta, aquela vida verde, nova e potente, possa sair e buscar a luz. A estrutura que protegia a semente precisa, obrigatoriamente, quebrar. Essa estrutura é a casca. Na nossa vida espiritual, a casca é tudo aquilo que construímos para nos proteger, para nos sentirmos seguros e no controle. É o nosso ego, é a nossa autossuficiência. São as máscaras de "está tudo bem" que usamos socialmente. É a nossa inteligência, o nosso dinheiro, a nossa reputação, a nossa capacidade de resolver problemas sozinhos. A casca é dura. Ela diz: eu aguento, eu consigo, eu não preciso de ajuda, eu não choro. Enquanto essa casca estiver intacta, a semente está segura, sim, mas está presa. Ela não cresce, ela não frutifica. Ela é apenas um potencial guardado num cofre. O silêncio de Deus, esse tempo prolongado de espera e aparente ausência, tem uma função química. A umidade e a pressão do solo servem para amolecer essa casca dura. É por isso que a espera dói tanto. Nós sentimos a pressão aumentando. Sentimos que as nossas defesas estão falhando. Aquelas orações bonitas e organizadas que costumávamos fazer já não funcionam mais. Agora só saem gemidos. Aquele otimismo de "vai dar tudo certo" desaparece e sobra apenas uma angústia crua. Você começa a sentir que está perdendo o controle. E você está. E, por mais assustador que pareça, isso é uma boa notícia. Deus está permitindo que você chegue ao fim de si mesmo. Existe um ponto de quebra onde a alma grita: eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, eu desisto de tentar controlar. Muitos acham que esse grito é o som da derrota, mas no reino de Deus, esse é o som da vitória. É o som da casca rompendo. É o momento exato em que a vida de Deus diz: finalmente, agora que a sua força acabou, a minha pode começar. O apóstolo Paulo entendeu esse mistério profundamente quando Deus lhe disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Note que Deus não disse que o poder dele elimina a fraqueza. Ele disse que o poder dele encontra a sua forma perfeita dentro da fraqueza. Quando a casca rompe, ficamos vulneráveis. Ficamos expostos. A carne da alma fica à mostra. Choramos com facilidade. Sentimos tudo com mais intensidade. O mundo diz que vulnerabilidade é defeito. Deus diz que vulnerabilidade é acesso. Pense na história de Jacó lutando com o anjo no val de Jaboque. Jacó passou a vida toda sendo astuto, manipulador, casca grossa. Ele sempre dava um jeito, mas naquela noite escura, sozinho,
ele lutou com Deus. E como a luta acabou? Deus tocou na articulação da coxa dele e a deslocou. Deus quebrou Jacó. Jacó saiu dali mancando. A casca da sua autossuficiência foi rompida fisicamente. Ele nunca mais andou com a arrogância de antes. Ele passou a andar apoiado num cajado, dependente. Mas foi só depois de ser quebrado que ele recebeu o novo nome, Israel. Foi só depois de mancar que ele se tornou um príncipe com Deus. Talvez o silêncio de Deus esteja tocando na sua articulação mais forte. Aquilo em que você mais confiava, sua carreira, sua saúde, seus relacionamentos, sua lógica, está sendo abalado. Não é para te destruir. É para te fazer mancar na direção dele. É para garantir que, daqui para a frente, você não caminhe mais na força do seu braço, mas na dependência da graça. O momento da ruptura é assustador. Parece morte. A semente morre para a sua forma de semente para nascer como planta. Você está morrendo para a sua velha forma de viver. Mas olhe bem de perto. Através dessa rachadura na sua alma, algo verde está começando a despontar. Uma nova sensibilidade. Uma nova humildade. Uma compaixão pelos outros que você não tinha antes. Porque quem nunca quebrou, julga. Quem já quebrou, acolhe. Não tente colar os pedaços da sua casca de volta. Não tente fingir que ainda é forte. Deixe quebrar. Deixe as lágrimas caírem e molharem essa terra. Há um perfume que só é liberado quando o vaso de alabastro se quebra. Enquanto o vaso estava inteiro, o perfume era uma propriedade privada de Maria. Quando o vaso quebrou, o perfume encheu a casa inteira e subiu até as narinas de Jesus. A sua adoração está mudando. Ela está deixando de ser uma performance para ser uma entrega. O seu relacionamento com Deus está deixando de ser um contrato comercial para ser um vínculo de amor desesperado. Você está descobrindo que precisa dele como precisa de ar. Aceite a ruptura. Ela é o canal de parto da sua nova identidade. O silêncio fez o trabalho pesado. A casca cedeu. Agora, a vida real, aquela que não pode ser destruída porque vem do próprio Deus, está livre para começar a crescer. E para onde essa vida cresce primeiro? Para cima, em direção ao sol? Não. A sabedoria da natureza diz o contrário. Antes de subir, é preciso descer ainda mais. É hora de falarmos sobre o trabalho invisível e fundamental das raízes. E se o maior progresso da sua vida estiver acontecendo justamente onde ninguém consegue ver, ninguém pode aplaudir e nem você mesmo consegue medir? Talvez você sinta que está estagnado, parado no tempo, porque olha para a superfície e não vê folhas nem frutos, sem perceber a engenharia complexa que está sendo construída no subsolo da sua alma. E se a demora de Deus não for uma recusa, mas uma medida de segurança para garantir que você não desmorone, quando finalmente atingir a altura que tanto deseja? Continuamos a observar esse canteiro de terra escura na nossa imaginação. A casca da semente rompeu. Falamos disso na parte anterior. A lógica humana diria: ótimo, agora vamos ver a planta subir, vamos ver o verde aparecer. Mas a natureza, em sua sabedoria milenar, diz: ainda não. Antes de a planta crescer para cima, em direção ao sol, ela precisa crescer para baixo, em direção à rocha. Este é o trabalho invisível das raízes. Vivemos numa cultura de aparências, a cultura do Instagram. Só valorizamos o que é visível, o que é postável, o que gera curtidas e reconhecimento imediato. Se não está aparecendo, assumimos que não está acontecendo. Se não há milagres visíveis, se não há portas abertas, se não há sucesso financeiro ou ministerial, concluímos que Deus parou de trabalhar. Mas Deus é um engenheiro de fundações. E qualquer engenheiro sabe de uma verdade assustadora.
Quanto mais alto for o prédio, mais profunda deve ser a escavação. Existe uma espécie de bambu, o bambu chinês, que nos ensina uma lição humilhante e maravilhosa. Depois de plantada a semente, não se vê nada por aproximadamente 5 anos. Durante 5 anos, todo o crescimento é subterrâneo. Ele está construindo uma rede de raízes fibrosa, complexa e extensa, que se espalha por metros no chão. Se você fosse um observador impaciente, diria que o bambu morreu. Diria que o solo é estéril. Mas então, no 5º ano, algo mágico acontece. O broto rompe a superfície e, em poucas semanas, o bambu cresce até 25 metros de altura. Ele cresceu 25 metros em 6 semanas? Não. Ele cresceu 25 metros em 5 anos e 6 semanas. Se ele não tivesse passado 5 anos criando raízes, a altura o mataria. Ao primeiro vento forte, ele tombaria, porque não teria estrutura para sustentar o próprio peso. O silêncio de Deus é o seu tempo de bambu. Deus está permitindo que você cresça para baixo antes de permitir que você cresça para cima. Muitas vezes pedimos: Deus, me usa. Deus, me dá aquele emprego. Deus, restaura meu casamento agora. Estamos pedindo altura. Estamos pedindo copa, folhas, frutos visíveis. E Deus, em sua misericórdia severa, diz: ainda não. Se eu te der isso agora, o peso da bênção vai esmagar o teu caráter. Você ainda não tem raiz suficiente para suportar a tempestade que vem junto com a altitude. O trabalho das raízes tem 2 funções vitais que o silêncio nos ensina. A primeira é a estabilidade. A raiz ancora a planta. Durante esse tempo de espera, onde você é obrigado a confiar sem ver, a sua fé está deixando de ser uma emoção superficial para se tornar uma convicção inabalável. Quem vive de cultos de domingo e de emoções tem raízes curtas. Quando vem a seca ou o vento da provação, essa pessoa seca e cai. Mas quem atravessou o deserto do silêncio e aprendeu a adorar a Deus quando nada fazia sentido? Essa pessoa tem raízes que abraçaram a rocha. O vento bate, ela enverga, mas não quebra. O diabo olha e diz: não adianta soprar contra esse aí. Ele está chumbado em Deus. A segunda função é a nutrição profunda. As raízes superficiais bebem da água da chuva, as bênçãos fáceis, as emoções passageiras. Mas quando a chuva para, elas morrem. As raízes profundas, aquelas que crescem na dor e na espera, descem até encontrar os lençóis freáticos. Elas encontram água onde ninguém vê. O silêncio de Deus te obriga a cavar. Você para de se contentar com a palavra do pregador ou com a música bonita. Você vai para a Bíblia sozinho. Você vai para o quarto secreto e diz: Senhor, eu preciso de ti, não de ouvir falar de ti. Você descobre fontes de água viva nas profundezas da sua própria alma, onde o Espírito Santo habita. Talvez você se sinta frustrado por ser invisível agora. Talvez você olhe para os lados e veja pessoas florescendo mais rápido que você. Pessoas que parecem ter tudo, que conquistam tudo fácil. Não inveje a grama. A grama cresce rápido, mas qualquer cortador de grama a elimina. Qualquer sol forte a queima. Deus está fazendo de você um carvalho, não um gramado. O trabalho invisível é solitário. Ninguém tira foto da fundação. Ninguém aplaude o buraco no chão. Mas Deus vê. O Salmo 139 diz que nem as trevas são escuras para Ele. Ele está lá embaixo, no escuro, tecendo a sua estrutura emocional, curando as suas memórias, alinhando as suas motivações. Ele está garantindo que, quando a sua hora chegar, e ela vai chegar, você permaneça. Que você não seja uma estrela cadente que brilha e some, mas uma estrela fixa que guia outros navegantes. Não despreze o dia dos pequenos começos. Não despreze essa fase onde nada acontece. Tudo está acontecendo.
A vida mais importante, a vida que sustenta todas as outras, está sendo formada agora. A sua capacidade de amar, de perdoar, de perseverar e de manter a integridade está sendo testada e fortalecida. Abrace a sua invisibilidade temporária. É no segredo que os gigantes são formados. Davi matou o urso e o leão no segredo dos pastos, onde ninguém via, antes de matar Golias no vale, onde todos viram. Se ele não tivesse vencido no escuro, teria morrido no claro. Deus está te preparando para os seus Golias. Deixe ele terminar o trabalho nas raízes. E falando em trabalho interno, à medida que as raízes descem, elas encontram coisas que precisam ser removidas. Pedras, entulhos antigos. O silêncio também serve para purificar o porquê de estarmos buscando a Deus. Será que o buscamos por Ele ou pelo que Ele dá? Vamos falar sobre a purificação dos motivos na próxima parte. E se o silêncio de Deus não for um muro que Ele construiu para te deixar de fora, mas um espelho gigante que Ele posicionou à sua frente para revelar a verdadeira intenção do seu coração? Talvez a demora não seja sobre a dificuldade de Deus em entregar a bênção, mas sobre a necessidade urgente de limpar o altar da sua alma, onde, sem perceber, você começou a adorar o presente mais do que o doador. E se a pergunta que o céu mudo está te fazendo hoje for a mais difícil de todas? Você me ama pelo que eu sou ou apenas pelo que eu posso fazer por você? Vamos sentar novamente na areia, mas agora imagine que é aquele momento do dia em que a luz do sol é tão clara que revela cada grão de areia, cada concha quebrada, cada detalhe. Não há sombras onde se esconder. O silêncio prolongado tem esse efeito de luz do meio-dia na nossa consciência. Ele expõe as nossas motivações. Durante a bonança, quando as orações são respondidas rápido e a vida flui como um rio tranquilo, é muito fácil dizer, eu amo a Deus. Mas sejamos brutalmente honestos. É fácil amar um Deus que paga as contas, cura as doenças e resolve os conflitos. Nessa fase, corremos o risco de transformar o nosso relacionamento com o Criador em um balcão de negócios. Nós oferecemos a moeda da obediência, do dízimo, da frequência na igreja e esperamos receber em troca o produto da felicidade e da estabilidade. Isso não é amor, isso é comércio. Isso não é cristianismo, é uma transação pagã. Eu te dou isso, tu me dás aquilo. O silêncio de Deus vem para quebrar esse contrato imaginário. Ele para de entregar os produtos. Ele recolhe as mãos cheias de presentes e deixa apenas a sua presença nua e crua. E então, ele espera para ver se você fica. Imagine uma criança pequena que corre para abraçar o pai quando ele chega do trabalho. O pai sorri, feliz. Mas logo ele percebe que a criança está, na verdade, vasculhando os bolsos do casaco dele em busca de doces ou brinquedos. Se o pai não trouxe nada naquele dia, a criança fica emburrada e sai de perto. Como esse pai se sente? Usado. Ele percebe que não era amado. Era apenas um meio para um fim. Quantas vezes somos essa criança? Abraçamos a Deus com um olho nos bolsos dele. Buscamos as mãos de Deus, o seu poder, a sua provisão, mas ignoramos a face de Deus, o seu caráter, a sua beleza, a sua companhia. O silêncio é o grande purificador de motivos. Ele é a peneira. No Evangelho de João, capítulo 6, vemos isso acontecer de forma dramática. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Uma multidão imensa o seguia. Eles queriam torná-lo rei à força. Por quê? Porque amavam a Jesus? Não. Porque queriam a garantia do pão grátis. Eles viam em Jesus a solução para a fome física e política. Então Jesus começa a fazer um discurso duro. Ele fala que é o pão da vida, que é preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. Uma metáfora de comunhão profunda e sacrificial.
O que acontece? A multidão vai embora. O texto diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quando o pão fácil acabou e a exigência de intimidade aumentou, eles partiram. O silêncio do estômago revelou o interesse do coração. Jesus então se vira para os 12 apóstolos e faz a pergunta que o silêncio está fazendo para você hoje: quereis vós também retirar-vos? Pedro dá a resposta que define a fé verdadeira: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro não disse: ficaremos porque tu nos dás pão. Ele disse: ficaremos porque tu és tu. Não há outro lugar para ir. Nós amamos a tua essência, mesmo quando o pão falta. O período de espera fértil serve para queimar a escória do nosso egoísmo. É como o ouro no fogo. O ourives coloca o ouro no crisol e aumenta a temperatura. As impurezas, a escória, sobem à superfície e são removidas. Como o ourives sabe que o ouro está puro? Quando ele consegue ver o seu próprio reflexo no metal derretido. Deus está permitindo o calor do silêncio para remover a escória do amor interesseiro, até que ele possa ver o reflexo de Cristo no seu caráter. Talvez você tenha começado essa jornada buscando uma cura, um emprego, um marido ou uma esposa. Eram pedidos legítimos. Mas o silêncio durou tanto que, no meio do caminho, algo mudou. Você parou de orar apenas pelo pedido e começou a orar pela paz. Você parou de exigir e começou a se render. Você está descobrindo uma liberdade perigosa e maravilhosa, a liberdade de amar a Deus por nada. Lembra-se de Jó. A acusação de Satanás contra Jó foi exatamente sobre motivos. Porventura Jó teme a Deus debalde? Jó 1:9. O inimigo dizia: Jó só te adora porque tu o cercaste de bens. Tira tudo, e ele vai te amaldiçoar. Deus permitiu o teste para provar ao universo que é possível sim, um ser humano amar a Deus acima das bênçãos de Deus. Jó, no meio da cinza, raspando as feridas, sem entender nada, disse: eu sei que o meu Redentor vive. Jó purificou seus motivos na dor. Ele descobriu que Deus era o seu tesouro, não a sua saúde ou a sua riqueza. Meu amigo, minha amiga, não fuja desse processo. Se você sente que o céu está fechado, pergunte-se: o que eu estou amando mais do que a Deus? O que, se Deus não me der, fará com que eu o abandone? A resposta a essa pergunta é o nome do seu ídolo. Pode ser o conforto, o controle, a família, o ministério. O silêncio está derrubando esses ídolos para que o trono do seu coração seja ocupado exclusivamente pelo Rei. E a beleza disso é que quando purificamos os motivos, a ansiedade diminui drasticamente. Se eu busco a Deus pelo que Ele dá, eu vivo ansioso, monitorando a entrega. Se eu busco a Deus pelo que Ele é, eu já o tenho. Ele já se deu a mim. A recompensa da oração é o próprio Deus. Deixe o silêncio fazer a faxina. Diga: Senhor, eu vim pelas tuas mãos, mas fico pela tua face. Eu vim buscando o teu milagre, mas fui conquistado pela tua presença. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando você chega a esse nível de entrega, os seus ouvidos espirituais são destampados. O ruído do egoísmo cessa. E só então, quando o coração não quer mais nada além dele, é que estamos prontos para ouvir a voz mais suave e poderosa do universo. É hora de aprendermos a escutar a brisa. E se a razão de você achar que Deus ficou mudo não for a falta de voz dele, mas o excesso de barulho que você espera que ele faça? Talvez você esteja aguardando um terremoto que abale as estruturas e resolva tudo num golpe só, sem perceber que a resposta já chegou num suspiro tão leve que só quem parou de correr conseguiu ouvir.
E se a estratégia de Deus não for gritar para competir com o mundo, mas sussurrar para te obrigar a chegar bem perto dele? Vamos voltar à nossa praia imaginária. O vento parou completamente. O mar virou um espelho. Sabe aqueles dias de calmaria, onde nem a folha da palmeira se mexe? É um silêncio que chega a zumbir nos ouvidos. Nós, seres humanos modernos, temos medo desse silêncio. Fomos condicionados a acreditar que poder é sinônimo de barulho. Achamos que Deus é poderoso apenas quando troveja, quando o fogo desce, quando a multidão grita, quando a emoção transborda. Buscamos o espetáculo, mas, nesta fase da espera fértil, você está sendo convidado a reaprender a audição espiritual. Você está sendo matriculado na escola do sussurro. A Bíblia guarda uma das histórias mais fascinantes sobre isso no livro de 1 Reis, capítulo 19. O profeta Elias, um homem que já tinha visto fogo cair do céu e chuvas torrenciais pararem com sua oração, estava agora deprimido, com medo e escondido numa caverna escura. Ele sentia-se só e abandonado. Deus mandou Elias sair da caverna porque ele ia passar. Primeiro, veio um vento forte, devastador, que quebrava as pedras. Mas a Bíblia diz: o Senhor não estava no vento. Depois, veio um terremoto que sacudiu a montanha. O Senhor não estava no terremoto. Depois, veio um fogo abrasador. O Senhor não estava no fogo. Nós muitas vezes paramos aqui. Procuramos Deus nos ventos das mudanças bruscas, nos terremotos das crises e no fogo das emoções intensas. E quando essas coisas passam, achamos que Deus se foi. Mas depois do fogo, veio algo que o texto hebraico chama de Kol Demama Daká. As traduções variam: o som de um silêncio suave, uma voz mansa e delicada, ou o som de uma brisa leve. Foi nesse momento, e só nesse, que Elias cobriu o rosto com o manto e saiu para conversar. Ele reconheceu a frequência de Deus. Por que Deus sussurra? Pense na dinâmica humana. Quando alguém grita com você? Quando está longe ou quando está com raiva? O grito serve para vencer a distância ou a hostilidade. E quando alguém sussurra? Alguém só sussurra quando está muito perto. O sussurro é a linguagem da intimidade. É a linguagem dos segredos partilhados entre amantes ou de um pai acalmando um bebê no colo. Para ouvir um sussurro, você precisa inclinar o ouvido em direção à boca de quem fala. Você precisa invadir o espaço pessoal do outro. Você precisa parar de falar e prender a respiração. O silêncio de Deus nos meses anteriores serviu para trazer você para perto. Se ele gritasse, você poderia ouvi-lo à distância e continuar vivendo sua vida independente. Mas como ele sussurra, você tem que largar tudo e colar o seu ouvido no coração dele. O objetivo não é apenas a informação, a resposta que você quer, mas a comunhão, o abraço que você precisa. Talvez a resposta que você tanto procura já tenha sido dada, mas ela veio embrulhada numa brisa suave de paz que você ignorou porque estava esperando um trovão de solução. Como identificar essa voz suave? Ela geralmente não vem de fora para dentro, audível, mas de dentro para fora, no espírito. É aquela impressão persistente que não te larga. É aquele versículo bíblico que salta aos olhos e queima no coração, trazendo uma esperança irracional no meio do caos. É aquela paz inexplicável que invade o quarto quando tudo diz que você deveria estar em pânico. A paz é a voz de Deus dizendo: eu estou no controle. O inimigo grita. As acusações são barulhentas. O medo é estridente. A ansiedade é uma sirene que não desliga. Mas a voz do bom pastor é calma. Ela não te empurra, ela te guia. Ela não te deixa confuso, ela traz clareza, mesmo que seja a clareza apenas para o próximo passo, e não para a estrada toda.
Nesta fase da jornada, o seu trabalho é sintonizar o rádio. Imagine que você está tentando achar uma estação num rádio antigo. Há muita estática, muito chiado. O mundo, as preocupações, as opiniões dos outros. Você precisa girar o botão devagar, com paciência milimétrica, até que a voz límpida apareça no meio do ruído. Isso exige micro-silêncios no seu dia. Desligue o som do carro. Não pegue o celular assim que acordar. Fique 5 minutos olhando para o nada, apenas dizendo: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Muitas vezes, a voz suave de Deus virá como uma memória. Ele vai te lembrar de quem Ele foi na sua vida. Ele vai te lembrar de promessas antigas. Outras vezes, virá como uma correção suave, um convite para perdoar alguém, para largar um hábito, para mudar uma atitude. Não ignore esses sussurros. A obediência ao sussurro de hoje destrava a voz mais clara de amanhã. Você não está falando com as paredes. Existe um diálogo acontecendo, mas ele é santo demais para ser gritado nas praças. É um segredo de estado entre o rei e o seu filho amado. Acalme a sua alma agitada. Pare de tentar sentir coisas grandiosas. A brisa está passando agora. Sente? É leve, é sutil, mas carrega o poder que criou o universo. Quando você aprende a valorizar a brisa, você descobre que o silêncio nunca foi vazio. Ele estava cheio de Deus. Ele estava apenas esperando você baixar o volume do mundo para se revelar. E quando você finalmente ouve esse sussurro, algo começa a mudar no cenário externo. A terra seca começa a rachar, não mais pela dor, mas pela vida que está empurrando para fora. O primeiro sinal visível está chegando. E se o milagre que você tanto pediu já estiver acontecendo, mas você não o reconhece porque ele chegou menor do que a palma da sua mão? Talvez a sua frustração venha de esperar uma árvore pronta e carregada de frutos, enquanto Deus está te entregando, neste momento, um broto frágil e verde que acabou de romper a crosta dura da terra. E se a prova da fidelidade dele não for o fim total da batalha, mas a força inédita e misteriosa que você sentiu hoje para levantar da cama e não desistir? Vamos abaixar os olhos para a terra do nosso canteiro imaginário. Durante muito tempo, partes 1 a 6, olhamos para esse chão e só vimos terra seca, escura e silenciosa. Parecia um túmulo. Mas hoje, se você olhar bem de perto, quase encostando o rosto no solo, vai ver algo diferente. Uma pequena pontinha verde, um broto minúsculo, talvez com 2 folhinhas ainda enroladas, que conseguiu a proeza heróica de furar o solo compactado e encontrar a luz. Para um observador desatento, aquilo não é nada. É só um matinho, diriam. Mas para o agricultor que esperou meses, aquele broto é motivo de festa. Aquele broto é a prova irrefutável de que a morte não venceu. É a bandeira da vida hasteada no território do inverno. Nesta fase da espera fértil, enfrentamos um perigo sutil, o perigo de desprezar os pequenos começos. O profeta Zacarias nos alertou sobre isso. Pois quem despreza o dia dos pequenos começos? Zacarias 4:10. Nós desprezamos. Nós, viciados em grandeza e em soluções instantâneas, olhamos para o broto verde e dizemos a Deus: "É só isso? Eu orei por um marido e o Senhor me deu uma conversa agradável com um amigo? Eu orei pela cura completa e o Senhor me deu apenas uma noite sem dor? Eu orei pela prosperidade e o Senhor me deu uma ideia de trabalho?" Sim, é só isso, mas isso é tudo. Porque no reino de Deus, o tamanho não determina a potência. Uma semente de mostarda é a menor de todas, mas carrega dentro de si uma árvore onde os pássaros farão ninhos. O broto verde carrega o DNA da floresta inteira. Se você pisar no broto com a sua ingratidão, se você o esmagar com a sua reclamação de que é pouco,
Você está matando o milagre no ninho. Lembra-se de Elias? Depois de ouvir o sussurro de Deus na caverna, ele subiu ao Monte Carmelo para orar pela chuva que acabaria com a seca de 3 anos. Ele orou e mandou seu servo olhar para o mar. O servo voltou e disse: "Não há nada." Elias orou de novo. "Não há nada." 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: "Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem." Era ridículo. Uma nuvenzinha no horizonte para acabar com uma seca nacional? A lógica diria para Elias continuar orando. Mas Elias sabia ler os sinais de Deus. Ele disse ao rei Acabe: "Prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha." Elias correu antes da chuva cair. Ele celebrou a nuvem pequena como se fosse a tempestade inteira. E a Bíblia diz que, logo em seguida, o céu se enegreceu e caiu grande chuva. Você tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem no seu horizonte hoje? Talvez seja uma paz estranha no meio do caos, aquela sensação de que vai ficar tudo bem que não tem lógica humana. Isso é um broto verde. Talvez seja uma pequena mudança no comportamento daquele filho rebelde. Não é a conversão total ainda, mas é um olhar mais doce. Isso é um broto verde. Talvez seja uma porta que se entreabriu no trabalho. Não é a promoção, mas é uma oportunidade. Deus raramente entrega a história pronta. Ele entrega capítulos, ele entrega pistas. O primeiro broto verde é a garantia de que o ciclo do inverno acabou. Biologicamente, quando o broto sai, significa que as raízes embaixo já estão estabelecidas. Lembra da parte 6? A estrutura já está pronta para sustentar o crescimento visível. O pior já passou. A semente não morreu. Ela se transformou. Muitas vezes, o broto verde não é algo externo, mas interno. Olhe para quem você era antes desse período de silêncio e deserto. E olhe para quem você é agora. Você não percebe que está mais forte? Você não percebe que coisas que antes te derrubariam hoje apenas te balançam? Você não percebe que a sua dependência de Deus se tornou mais real, menos teatral? Esse novo caráter, essa resiliência, essa profundidade, esses são os frutos mais preciosos da espera. Você estava pedindo a Deus para mudar a situação, e Ele começou mudando você. E acredite, um você transformado é um milagre muito maior do que uma circunstância facilitada. Cuide desse broto. Proteja-o das raposas da dúvida. Regue-o com ações de graças. Quando você agradece pelo pouco, você está adubando a terra para o muito. Diga: "Senhor, eu vejo esse pequeno sinal. Eu não vou chamá-lo de coincidência, vou chamá-lo de providência. Obrigado por essa pequena folha verde no meio do meu deserto. Eu a recebo como uma promessa da primavera que está chegando." A esperança bíblica não é um otimismo cego. Vai dar certo porque eu quero. A esperança bíblica é uma certeza baseada na natureza de Deus. Se Ele começou a boa obra, o broto, Ele é fiel para completá-la, a árvore. O aparecimento do verde na terra cinza é o selo de Deus dizendo: "Eu ouvi, eu trabalhei, e agora eu estou começando a revelar." Não desanime se o crescimento parecer lento daqui para a frente. O bambu cresce rápido depois que sai da terra, lembra? As coisas podem acontecer numa velocidade assustadora a partir de agora. O tempo da aceleração de Deus muitas vezes sucede o tempo da preparação lenta. Mas, por hoje, contente-se com o broto. Celebre o início. Sorria para essa pequena folha trêmula ao vento. Ela venceu a escuridão. E você também. E agora que vimos a vida renascer, precisamos olhar para trás, para toda a estrada percorrida, e entender o quadro completo. Precisamos dar nome a tudo o que vivemos.
Vamos colher o fruto final dessa longa jornada na nossa última parte? E se o maior presente que Deus tinha para te dar não fosse aquilo que você pediu no início da caminhada, mas a pessoa em quem você se transformou enquanto esperava? Talvez você esteja olhando para as suas mãos em busca de recompensas externas, sem perceber que o verdadeiro tesouro foi depositado dentro do seu caráter, forjado no fogo lento da demora. E se o silêncio não foi um intervalo vazio, mas o tempo necessário para transformar o suco ralo da impaciência no vinho encorpado da sabedoria? Chegamos ao fim da nossa caminhada pela Praia da Espera. Olhe para trás, para as pegadas que deixamos na areia desde a parte 1. Começamos com a angústia do céu de bronze. Passamos pelo medo do abandono. Aprendemos a valorizar a terra escura, a ouvir o sussurro e a celebrar o broto verde. Agora é hora de colher. Na vida espiritual, existe uma lei inescapável. A qualidade do fruto depende da duração da espera. Hortaliças crescem em semanas, mas secam rápido. Carvalhos levam décadas, mas duram séculos. O que Deus fez com você neste tempo de silêncio não foi o cultivo de uma horta de fundo de quintal. Foi o plantio de uma floresta eterna. O nome do fruto que você carrega agora é paciência. Mas cuidado, não confunda a paciência bíblica com a passividade de quem espera o ônibus no ponto. A palavra grega usada no Novo Testamento é upomone. É uma palavra forte, militar, ativa, significa resistência sob pressão, perseverança triunfante. É a capacidade de ficar de pé quando tudo te empurra para o chão. É a teimosia santa de continuar crendo quando o cenário diz desista. Você não é a mesma pessoa que começou a ler a parte 1. Lembra-se de como você era frágil? Qualquer vento de dúvida te derrubava. Qualquer silêncio de Deus te fazia entrar em pânico. Você dependia de emoções, de cultos barulhentos, de confirmações externas constantes. Olhe para você agora. Você aprendeu a navegar no escuro. Você aprendeu a encontrar água na rocha. Você descobriu que Deus é bom mesmo quando a vida é dura. Essa robustez espiritual, essa casca grossa, no bom sentido, que não se ofende mais com o tempo de Deus, isso é o fruto. Isso vale mais do que o ouro refinado. O apóstolo Paulo traça essa rota em Romanos 5. A tribulação produz a perseverança, paciência, a perseverança, a experiência e a experiência, a esperança. Veja a ordem. A dor produz a paciência produz experiência, ou caráter aprovado. E só depois vem a esperança que não confunde. Você agora tem um caráter aprovado. Você foi testado no silêncio e não negou o nome dele. O diabo apostou que você desistiria na metade do caminho, mas você está aqui. O silêncio de Deus mudou o seu nível de intimidade. Antes, você conhecia Deus de ouvir falar. Você sabia a teologia, sabia os versículos, sabia as músicas, mas agora, como Jó no final do seu livro, você pode dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você viu Deus na cova. Você viu Deus na ausência de recursos. Você sentiu o abraço dele quando ninguém mais estava lá. Essa intimidade é intransferível. Ninguém pode tirar isso de você. É um segredo partilhado entre a sua alma e o céu. Você e Deus agora têm história juntos. E essa história é o alicerce para tudo o que virá depois. Talvez o milagre externo que você pediu já tenha chegado. Talvez ainda esteja a caminho como aquele broto verde que precisa de mais tempo. Mas, honestamente, isso já não importa tanto quanto importava antes. O ídolo da resposta caiu. O trono do seu coração agora pertence ao doador, e não à dádiva. Você descobriu que a presença de Deus é a própria resposta. Se Ele está com você, o deserto vira jardim, a escassez vira suficiência,
e o silêncio vira conversa. Olhe para as suas cicatrizes. Não as esconda. No Japão, existe uma arte chamada kintsugi, onde cerâmicas quebradas são consertadas com ouro líquido. A peça consertada torna-se mais valiosa do que a peça original, porque agora ela tem história. As linhas de ouro contam a jornada da quebra e da restauração. Você é um vaso de kintsugi nas mãos de Deus. As rachaduras causadas pela espera, pela dúvida e pela dor foram preenchidas com ouro da graça. Você é mais belo agora do que quando era perfeito e imaturo. Você pode consolar outros com o consolo que recebeu. Você pode dizer a quem está no céu de bronze: calma, eu estive lá, o sol volta a brilhar. Deus é fiel. A espera fértil acabou cumprindo o seu propósito: matar o seu eu apressado e egoísta para dar à luz um filho maduro e confiante. José do Egito esperou 13 anos, entre o poço, a escravidão e a prisão, até chegar ao palácio. Mas quando chegou, ele não era um menino mimado com uma túnica colorida. Ele era um governante sábio, capaz de salvar o mundo da fome e perdoar os irmãos que o traíram. O silêncio da prisão forjou o governador do palácio. Deus estava te preparando para governar as promessas que ele te fez. Antes, a bênção te destruiria. Agora, você tem ombros para carregá-la. Leve isto com você para sempre. O silêncio de Deus nunca foi um sinal de desamor. Foi o abraço mais apertado que ele poderia te dar, impedindo que você corresse para longe de propósito. Foi a escola superior do Espírito Santo. Agora, levante a cabeça. Sinta a brisa do mar uma última vez. O céu não é mais de bronze, ele está aberto. Há uma luz dourada, quente e acolhedora iluminando o seu caminho. Você não sai desse deserto de mãos vazias. Você sai carregando cestos cheios de frutos, paciência, fé, amor, mansidão, domínio próprio. Você é a colheita de Deus. Vá viver a sua vida, não mais como um escravo do tempo ou um mendigo de respostas, mas como um amigo de Deus. Alguém que sabe esperar, porque sabe em quem tem crido. Alguém que aprendeu que, no silêncio ou no barulho, na espera ou na chegada, ele é suficiente. Sempre foi. Sempre será. Bem-vindo à estação dos frutos. Bem-vindo à maturidade. A espera acabou. A vida nova começou. Amém.